Então, querido aluno do 7º ano, chegamos à semana 2 do PET 5. E agora nós estamos vendo grandezas diretamente e inversamente proporcional. Estamos identificando quando uma grandeza é diretamente proporcional, quando ela é inversamente proporcional. Vamos às atividades? A primeira atividade, ele fala que os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então, tá aqui, ó, preço de ingresso e cada um dos itens que ele falou. E ele pergunta aqui, qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, gente, inversamente proporcional ao preço do ingresso. Então, o ingresso, o que seria inversamente proporcional? Seria aquela grandeza que, quando o ingresso aumenta de preço, a quantidade disso diminui, né? Ou quanto menor o preço, mais. É menos mais, ou maior, menor. São coisas opostas que tem que acontecer. Então, aqui, ó, se o preço do ingresso sobe, aqui a gente está vendo o preço do ingresso subindo, ó, 30, 60, 90. A previsão de arrecadação é a mesma para todos, então ela não muda. A previsão de despesa com segurança, aqui, ó, ela vai 5.000, 4.500, 4.000 diminuindo. A previsão de público presente também aqui, ó, 12.000, 6.000, 4.000. Previsão de números de funcionários, 50, 40, 30. Então, quer dizer, todas essas três aqui, as três últimas, têm condição de ser inversamente proporcional. Mas para ser inversamente proporcional, tem que obedecer a mesma proporção. Então, a mesma razão de proporção. O que a gente está vendo acontecer aqui? Ó? De 30 para 60, eu multipliquei por 2. De 30 para 90, eu multipliquei por 3. Então, para ser inversamente proporcional, a segunda coluna aqui tem que estar dividido por 2, porque é o inverso. Se eu multipliquei, eu vou dividir. Então, vamos ver aqui, ó, 5.000. Se eu dividir por 2, dá 2.500, não 4.500. Então, isso aqui não é. Pode confirmar aqui, ó, 5.000 dividido por 3 vai dar 1.666,66. Também não é. Agora, 12.000. Se eu dividir por 2, dá 6.000. Ó, deu certo. 12.000, se eu dividir por 3, dá 4.000. Beleza, então, a previsão de público presente é inversamente proporcional ao preço do ingresso. E aqui, a previsão do número de funcionários, 50, se eu dividir por 2, não dá 40, dá 25, e se eu dividir por 3, dá 16,7. Então, a resposta correta aí é o público presente, a previsão de público presente, o número de pessoas. Na 2, fala que Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$3 e Carla R$6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? A gente não precisa nem fazer as regrinhas lá com razão, proporção. A gente pode resolver por raciocínio simples. R$6 é o dobro de R$3. Então, uma deverá receber o dobro da outra. Então, se uma vai receber uma parte, a outra vai receber duas partes, eu preciso de 3 partes. Então, se eu pegar o 120 e dividir por 3, eu vou ter 40. Então, quem pagou R$3 recebe 40 e quem pagou R$6 recebe 80. Agora, se a gente quiser resolver por proporção, a gente vai escrever a razão, as razões e igualá-las para poder formar a proporção. Então, a razão tem que ser a quantidade, as grandezas que eu tenho aqui é quantidade e preço. Então, eu vou escrever lá, 120 balas está para R$9. Assim como a quantidade de Amanda está para 6,
assim como a quantidade de Carla está para 3. Então, aqui eu pego só duas dessas razões, no caso, se eu calcular primeiro a da Amanda, e aí a gente multiplica cruzado. Como eu sou mais veiaca que as outras criaturas do planeta, eu não multiplico por cruzado, não. Eu passo 6 que está dividindo, multiplicando, porque aí depois eu não tenho que passar ele, o 9 dividindo de novo, ele já está lá. Aí aqui eu também, por que eu não faço conta? Primeiro a gente tenta simplificar. Tanto 9 como 120 são divisíveis por 3. Então, fica 40 no lugar de 120 e 3 no lugar de 9. Só que o 6 é divisível por 3, então dá para mim dividir os dois por 3, fica 1 aqui embaixo, que não preciso nem colocar, e 2. E aí eu acho que o valor que a Amanda vai receber é igual a 40 vezes 2. Então, a quantidade da Amanda é 80. Tá vendo? A mesma coisa lá de cima, só que usando as regrinhas. Se eu a quantidade de Carla, eu posso fazer a diferença, ou então, se eu quiser mandar a regrinha, vamos lá, o 120 está para 9, assim como a quantidade de Carla está para 3, o 3 passa multiplicando, vou simplificar esse 3 com esse 9, nesse 3 não fica nada, o 9 fica valendo 1, o 3 fica valendo 1, né? E o 9 fica valendo 3, desculpa, falei errado, né? 120 dividido por 3 também dá para mim colocar 40. Então, eu já achei que a quantidade da Carla é 40, da mesma forma que tinha achado sem fazer as regrinhas. Na 3, ele fala que um trabalho de pintura das paredes de um edifício varia, várias grandezas interferem no prazo em dias necessários para a sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. Então, as grandezas aqui, número de pintores, horas, altura e largura das paredes. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo de trabalho, as grandezas diretamente proporcionais. Então, diretamente proporcional quer dizer quanto mais, mais, ou quanto menos, menos, né? Quanto maior, maior, ao prazo de conclusão. O que seria prazo de conclusão? É o tempo da obra, o tempo que vai levar para ficar pronto. Então, se a gente olhar aqui na primeira, número de pintores trabalhando. Quanto mais pintores trabalhar, menos tempo nós vamos gastar na obra. Então, elas não são diretamente proporcionais. Quanto mais horas esses pintores trabalharem, menos tempo vai levar para eles fazer a obra. Então, também não são diretamente proporcional. Agora, quanto maior a altura da parede, mais tempo vai levar para ser pintado. Então, a 3 é diretamente proporcional. E quanto mais larga for a parede, mais tempo também ela vai levar para ser pintada. Então, a 3 e a 4 são diretamente proporcional, alternativa D. Na questão 4, ele dá 4 probleminhas aí e ele quer dizer qual desses probleminhas que as grandezas que estão envolvidas são diretamente proporcionais. Então, no problema 1, ele fala que o prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um dos ganhadores levará? Então, quanto mais ganhadores, o prêmio é o mesmo, menor vai ser o prêmio de cada um. Então, não é diretamente proporcional. Na 2, para pintar o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos de tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Então, agora eu tenho as variáveis aqui são triângulo e a quantidade de tinta spray. Então, quanto maior o triângulo, mais tintas. Então, o problema 2 é um problema diretamente proporcional. Mas vamos dar uma olhada aqui, a resposta vai ser o 2, mas vamos dar uma olhada no 3 e no 4. No 3 fala que toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos com 1/3 da capacidade? Gente, aqui ó,
eu já estou aumentando a quantidade de arroz e diminuindo, quanto mais arroz, mais sacos, e eu estou diminuindo a capacidade do saco. Então, já não tá diretamente proporcional aqui, né? Os primeiros serão necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda. Então, eu estou diminuindo a quantidade, não está proporcional esse negócio aí, não. E no 3, fala que 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produzem 480 peças por dia. Então, eu tenho máquinas, horas por dia e peças por dia. Então, quantas peças serão produzidas por dia? Então, aqui, ó, quanto mais máquinas, menos horas por dia eu preciso para fazer a mesma quantidade de peça. E quanto mais mais peça, menos horas por dia. Quanto mais peça, mais horas por dia. Ou quanto mais máquina, mais peça eu vou fazer. Então, a letra é a B mesmo, que aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. O 5 fala, considere as afirmativas sobre loteria cujo prêmio é de R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um. Então, na primeira proposição aí, ele fala, fixando-se V, que é o prêmio, as grandezas N, que é o número de acertadores, e Q, que é o valor a receber, são inversamente proporcionais. Então, se eu fixar o valor do prêmio, quanto mais acertador, menor vai ser a quantidade que ele vai receber. Então, é inversamente proporcional? É verdade. Depois, na 2, fixando-se N, quer dizer, se eu não mexer no número de acertadores, se eu aumentar o valor do prêmio, eu vou aumentar a quantidade que cada um vai receber. Então, diretamente proporcional, verdadeira essa afirmação também. A terceira afirmação, fixando-se que. Então, se eu fixar o valor que cada um vai receber. Se eu aumentar o valor do prêmio, eu terei que aumentar o número de ganhadores para que receba, porque eu fixei o valor que vai ser recebido. Então, não é inversamente, é diretamente proporcional. Essa afirmação não é verdadeira. Então, que são verdadeiras é a 1 e a 2, alternativa A. Agora, na atividade 6, ele fala que entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Então, vamos lá. Na letra A, fala a quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas. Bom, gente, quanto mais ele quer inversamente proporcional. Então, quanto mais máquinas, mais peças eu vou produzir. Mais não é inverso, é diretamente, não inversamente. Na letra B, a quantidade de ovos é o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Então, quanto mais ovos, mais embalagens eu preciso. Também não. O tempo de uma viagem de trem com velocidade constante, então ele não vai mudar. Então, quanto mais tempo a distância a ser percorrida vai ser maior. Então, só pode ser a letra D. O tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Gente, quanto mais tratores eu tiver, menos tempo eu vou levar para preparar esse terreno. Então, a letra D. E com isso a gente conclui, então, as atividades da semana 2 do PET 5. E eu estou aguardando a devolutiva de vocês. Passem lá para nós. Assim a gente conclui a semana 2 do PET 5 e espero a devolutiva de vocês. Não demorem a conferir as suas respostas e mandar a foto para a gente. Até lá!